Olá, me chamo Jonatas Edson da Silva, um dos autores do trabalho que será apresentado agora. A nossa pesquisa recebe como título Entre a Verdade e a Mentira: Estratégias e Propostas para as Bibliotecas no Combate e Enfrentamento à Desinformação. A nossa pesquisa foi desenvolvida por mim, Jonatas Edson da Silva, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Santa Catarina e pelos professores Tiago Magela Rodrigues Dias, vinculado ao UFSC e ao Cefet, e pelo professor Henrique Muriel Torrado, vinculado ao UFSC também. Esta apresentação está dividida em algumas sessões. Primeiro, a introdução, no qual apresentamos o nosso objetivo, com uma breve apresentação do que será tratado. Depois, nosso referencial teórico, falando sobre biblioteca, sociedade e desinformação, os nossos procedimentos metodológicos, no qual revelamos todo o processo de coleta de dados nas bases de dados, resultados e discussões, considerações finais e, por fim, as nossas referências utilizadas. Um dos pioneiros da escola filosófica do pragmatismo e da psicologia funcional, William James, revelou: não há mentira pior do que uma verdade mal compreendida por aqueles que a ouvem. Ou seja, vivemos uma sociedade da informação, uma sociedade conectada, por redes conectadas. Ou seja, a informação chega para nós sem ao menos a gente buscar. Por meio dos nossos smartphones, a gente tem acesso à informação. A informação é a matéria-prima da nossa sociedade contemporânea, no qual a informação e a desinformação se confundem diariamente, pois vivemos com tanta informação que atualmente os usuários têm dificuldade de diferenciar uma informação de uma desinformação. Com isso, Ripoll e Matos definiram que vivemos numa zumbificação da informação, no qual é o processo de consumir desinformação sem racionalidade, sem usar a racionalidade para buscar as nossas informações. Por isso que é uma zumbificação da informação. Revelamos também uma pesquisa realizada recentemente, no qual apresenta que 4 em cada 10 brasileiros confirmaram que diariamente recebem desinformação. 2 em cada 3 brasileiros sentem medo de si próprios ou de familiares acreditarem em informações falsas. E 43% dos brasileiros analisados afirmam que compartilharam alguma vez uma desinformação. Ou seja, esses resultados dessa pesquisa revelam que a desinformação está presente na nossa sociedade, como a gente pode ver diariamente, e que os brasileiros, que foi o foco dessa pesquisa, estão preocupados com a desinformação. Logo, estamos na ciência da informação, uma ciência interdisciplinar, uma ciência que dialoga com as outras áreas, no qual possui artifícios e ferramentas aplicadas para entender e combater a desinformação, tentando encontrar alguma proposta para enfrentar esse problema informacional. Ou seja, a ciência da informação possui literatura científica, possui teoria e possui prática, para tentar encontrar alguma maneira, algumas propostas para combater e enfrentar a desinformação. Com isso, as bibliotecas são espaços públicos de conscientização e formação e não só um espaço de guarda de livros. Ou seja, precisamos ver a biblioteca para além de um lugar de guarda de livro, e sim para um ambiente transformador, um ambiente que irá facilitar o processo de busca de informação verdadeira, um ambiente no qual o usuário pode entrar com uma demanda, pode ser uma demanda de desinformação e sair com uma informação verdadeira, pois bibliotecas guardam livros e livros são conhecimento. A necessidade dos bibliotecários e das bibliotecas terem um norte para encontrar propostas técnicas e aplicáveis, ou seja, este trabalho se justifica pelo fato dos autores observarem uma necessidade de ter uma fonte de informação que as bibliotecas e os bibliotecários possam consultar para encontrar maneiras de enfrentar a desinformação por meio de propostas práticas. Com isso, o objetivo da nossa pesquisa foi identificar na literatura científica nacional e internacional da base de dados de periódicos em ciência da informação, Abrapse, e na Web of Science, as soluções e propostas para combater a desinformação por meio das bibliotecas, ou seja,
o que está sendo publicado ou o que já tem publicação sobre o uso das bibliotecas para enfrentar a desinformação. Bibliotecas, sociedade e desinformação. De acordo com a IFLA, as bibliotecas ajudam a garantir que os direitos à educação e à participação nas sociedades do conhecimento e na vida cultural da comunidade sejam acessíveis ao maior número possível de pessoas. Ou seja, as bibliotecas são para todos. O que isso quer dizer? Que por meio das bibliotecas a gente consegue atingir todas as comunidades de acordo com a IFLA. Por isso que ela pode sim ser um grande potencial de combate e enfrentamento à desinformação. Bibliotecas e sociedade precisam andar juntas. De acordo com Ana, comenta que as bibliotecas universitárias são um ambiente em constante desenvolvimento, pois o público da biblioteca universitária é um público plural, é um público de diferentes áreas. Logo, precisamos estar atento e sempre estar de pronto atendimento para receber diferentes áreas do conhecimento. As bibliotecas possuem uma responsabilidade social, ou seja, no ambiente de trabalho, assumem compromisso para atuarem e fazer com que a biblioteca se desenvolva criteriosamente. Ou seja, bibliotecas e sociedades são unidades de informação com importância significativa para toda a sociedade, pois têm a missão de orientar e educar, apoiando o ensino, a pesquisa e a extensão. As bases da universidade são ensino, pesquisa e extensão, e as bibliotecas precisam estar atentas. E a gente trouxe aqui nove pontos que falam sobre a responsabilidade e a função social das bibliotecas, ou seja, o retorno que essa biblioteca pode trazer para a sociedade, que são ações culturais, lugar de aprendizado, perfil bibliotecário, acesso e preservação da memória, disseminação informacional, incentivo à leitura, sustentabilidade, conhecimento e interlocução com a comunidade, ou seja, bibliotecas e sociedade precisam andar em conjunto. E se eu tenho um problema na sociedade, que é no caso a desinformação, ela precisa estar atenta. Então, precisamos de bibliotecas ativas, bibliotecas que estão atentas ao que está acontecendo na sociedade e trazendo para as bibliotecas. A desinformação é um desafio contemporâneo, pois a gente tem, hoje em dia, o acesso à internet muito mais fácil. Existem grupos, sim, que não têm acesso à internet, mas existe uma grande porcentagem de usuários que estão com acesso à internet. Logo, as bibliotecas sofreram com a desintermediação da informação no mundo digital, onde o acesso na internet possibilitou que se desenvolvesse diferentes tipos de conhecimento, sendo alguns baseados em mentiras. O que isso quer dizer? Que anteriormente as pessoas procuravam as bibliotecas para buscar uma informação. Hoje em dia, acesso à internet. Porém, a internet tem vários tipos de conhecimento, inclusive informação falsa e informação verdadeira. Logo, a biblioteca, sendo uma unidade de informação, onde tem informação, precisa se adequar para encontrar maneiras de enfrentar esse problema informacional que é a desinformação. E a desinformação é um problema contemporâneo, como já foi comentado anteriormente, e essa citação é muito interessante, no qual ela oferece que biblioteca deveria ser um centro de resistência e busca da verdade. A nossa metodologia é uma pesquisa bibliográfica, é uma pesquisa exploratória com uma abordagem qualitativa e quantitativa. É bom lembrar que este trabalho está baseado numa parte da dissertação de mestrado intitulada como Propostas para enfrentar e combater a desinformação a partir da literatura científica da Web of Science, ou seja, esta presente pesquisa foi baseada numa dissertação de mestrado já defendida em 2022. Buscou-se, então, em duas bases de dados, a Abrapse e a Web of Science, pelos descritores Desinformação e Bibliotecas, entre 1972, no caso da Abrapse, a 2022, e na Web of Science, de 1945 e 2022, e apenas artigos. Alguns critérios que utilizamos para a escolha dos artigos foram não ser duplicado, porque pode acontecer das duas bases trazer alguns artigos, e ter alguma solução para desinformação concreta, ou seja, ter soluções práticas
para o combate à desinformação por meio das bibliotecas. E na tabela 1 é apresentado os resultados de busca na Brapse e na Web of Science. A gente consegue ver que a Web of Science foi possível encontrar mais literatura científica, mais artigos sobre o combate à desinformação por meio das bibliotecas. Em relação aos nossos resultados, então, a gente consegue ver que as bibliotecas elas são unidades de informações vinculadas às bibliotecas universitárias às instituições de pesquisa, ou seja, estamos falando do lado educacional. Ou seja, a gente consegue ver, de acordo com o que foi pesquisado, que o combate à desinformação por meio das bibliotecas vem muito por meio do espaço da educação educacional, do lado da educação, o lado da conscientização, o lado de promover maneiras que o usuário possa diferenciar uma informação verdadeira de uma informação falsa. Os estudos dos autores apontam o uso do espaço da biblioteca para o letramento informacional, ou seja, promover oficinas, palestras, cartazes para ensinar os estudantes a realizarem uma busca no Google e aprender a distinguir sites verdadeiros e falsos. A biblioteca também pode ser um espaço para alfabetização em saúde, ou seja, bibliotecários clínicos, bibliotecários preocupados com aquele ambiente que estão inseridos. Ou seja, durante a pandemia da Covid-19, os bibliotecários clínicos que trabalham em hospitais e em clínicas foram muito eficientes, pois eles trabalhavam junto com os médicos e quando era publicado algum estudo novo sobre esse assunto, eles iam diretamente com a área da saúde. Então, essa é também uma das funções, é levar aos médicos soluções, né, para a área da saúde. As bibliotecas universitárias possuem um público maior e diversificado e podem usar estratégias comunicacionais e devem usar as mídias sociais para promover o combate à desinformação. Estamos falando de uma sociedade digital, uma sociedade que está nas redes sociais, nas mídias sociais, logo as bibliotecas têm uma responsabilidade social de estar próxima à sociedade, não tem como falar de bibliotecas e não falar de sociedade junto. Logo, precisamos que as bibliotecas ocupem esses espaços das redes sociais. A alfabetização midiática com o desenvolvimento de guias temáticos, ou seja, apresentar um serviço de aconselhamento especializado para o usuário enfrentar a desinformação. Ou seja, durante a busca por um livro, do balcão de empréstimo até a estante, quando eu estou ajudando o usuário, eu consigo ter ali um aconselhamento especializado por meio da fala, por meio da conversa e capacitar aquele usuário naqueles minutos que eu estou buscando o livro e tendo aquela conversa com o usuário. As bibliotecas podem fazer parcerias com jornalistas para eventos públicos com a promoção de oficina de checagem de fatos. No jornalismo, eles combatem a desinformação, uma das maneiras pelas fact-checking. E aqui a gente usa os espaços das bibliotecas. A gente pode juntar as duas e promover curso de capacitação por mês lá da checagem de fato. Aqui eu trago um exemplo da Biblioteca dos Estados Unidos, no qual eles estão fazendo algo mais práticos, que é o quê? Por meio de grupos, um grupo de pessoas se reúnem nas bibliotecas, de usuários, que frequentadores daquelas bibliotecas, são divididos em grupos que têm o intuito de trabalhar com relação à confiabilidade de uma fonte e vendo pontos de vista diferentes. As considerações finais, o que a gente consegue ver, o que a gente observou? Que a gente tem, sim, soluções para desinformação por meio das bibliotecas, e é preciso encontrar diferentes maneiras de amenizar os efeitos da desinformação, pois uma desinformação compartilhada pode oferecer sérias consequências. As bibliotecas têm uma posição chave para desenvolver alguns desses serviços e trabalhar em conjunto com outras bibliotecas, ou seja, neste trabalho, e baseado na dissertação já defendida, tem fontes de informação no qual as bibliotecas, os bibliotecários possam consultar e trazer para a sua realidade. Aqui estão as nossas referências utilizadas, os contatos dos autores e muito obrigado pela oportunidade.